Você sabe o que é o dom da palavra da sabedoria? Dom da palavra da ciência ou do conhecimento? Dom de discernimento de espírito? Este será o tema da nossa lição de hoje, que vai falar dos dons de revelação. Eu já volto para podermos dar prosseguimento a esta aula. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Seja bem-vindo a mais uma EBD comentada online. Hoje nós estaremos estudando a lição Dons de Revelação. É claro que isso é apenas uma forma didática que nós temos aqui para podermos ensinar, né? Então foi classificado como Dons de Revelação. Vamos começar a nossa aula com uma oração, como sempre começamos. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade neste momento de estar aqui para gravar esta aula da EBD comentada online. Que o Senhor ilumine a minha mente, Senhor, para que eu possa, Senhor, ensinar de acordo com a Tua palavra e, ao mesmo tempo, ilumine a mente daqueles que estarão assistindo esta aula para terem uma compreensão exata do que a Tua palavra nos diz, Pai querido, e está sendo ensinado aqui nesta aula. Tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Como sempre, vamos lá. Olha, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dê um like no vídeo e também assine o sininho, ative o sininho das notificações. Porque você fazendo isso, você vai contribuir, tá, com a edificação de outras pessoas e da sua vida. Inclusive, aproveite, compartilhe esse vídeo também para que outras pessoas possam assistir. Você pode fazer isso lá no seu Facebook, você pode fazer no seu status do seu WhatsApp, onde as pessoas podem clicar e assistir esta aula para a glória de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. É com muita alegria, motivo de muita alegria estarmos aqui para podermos ministrar mais essa aula no dia de hoje. Então vamos dar prosseguimento à nossa aula. Texto áureo da nossa lição. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para o quê? Edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Leitura bíblica em classe está em 3 textos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, Atos 6, do 8 ao 10 e Daniel 2, 19 a 22. Vamos conferir aqui, tá? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8, diz assim: pelo Espírito, um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento ou da ciência, pelo mesmo Espírito. Versículo 9. A outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito. Versículo de número 10, deixa eu mudar aqui a versão. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Nós temos também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículos de número 8 a 10. Então vamos conferir também como está. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 8 a 10. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E nós temos também Daniel, Antigo Testamento, capítulo de número 2, versículos de número 19 a 22. Então vamos conferir aí, que diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade,
porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, esses são os textos da nossa leitura bíblica em classe. Objetivos específicos da nossa lição. Conceituar o dom da palavra da sabedoria. O que é o dom da palavra da sabedoria? Explicar o dom da palavra da ciência e refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Introdução. Quem está acompanhando a aula sabe que todas as vezes que a tela aparecer azul que é o comentário, é a própria lição, né? O que está escrito na revista. Quando aparecer na cor, no tom amarronzado, né, no tom marrom, é porque é um comentário à parte para podermos dar um entendimento melhor à lição. Tá? Então vamos lá. O teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10, que é uma das leituras que nós temos da leitura bíblica, em 3 categorias. Isso aqui é feito apenas como forma de organização, forma didática. Isso não está na Bíblia, mas essa divisão é para entendermos melhor, tá bom? Revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria, apenas como forma didática, tá? Na lição dessa semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento, orientação da igreja do Senhor. Então, esses 3 dons que vamos falar hoje, palavra da sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento e discernimento de espíritos, eles estão envolvidos na questão do aconselhamento e da orientação da igreja do Senhor. Classificação dos dons, classificação geral dos dons em 1 Coríntios 12. Então nós temos aí uma tabela que está inclusive na revista. Dons de revelação, quais são eles? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Aí nós temos o dons de curar, dons de poder, desculpe. Nós temos a fé, nós temos curar e nós temos operação de milagres. E por fim, dons de elocução, que é a profecia, é a variedade de línguas e a interpretação de línguas. O que vai acontecer? Na próxima lição vai vir a próxima categoria, dons de poder, e depois nós temos também dons de elocução. Deixa eu só conferir se eu estou falando certo, tá? Dons de poder e depois dons de elocução. Está certo o que eu acabei de dizer. Os dons de revelação constituem parte da revelação de Deus concedida ao homem salvo para que por ele a multiforme sabedoria divina seja manifestada no meio da igreja e os crentes em Jesus sejam protegidos das sutilezas do adversário e das maquinações humanas contra a fé cristã. Quando ele fala aqui sobre os dons de revelação constituir parte da revelação de Deus, ele não está agrupando os dons espirituais tendo o mesmo valor da revelação escrita, da Bíblia Sagrada. Mas o que ele está dizendo é que os dons foram dados, Deus tem dado dons aos seus servos para a edificação da sua igreja como um todo. É claro que se eu recebo um dom espiritual, é claro que eu vou estar sendo usado no meio da igreja local onde eu estou. Deus pode me usar fora da igreja onde eu congrego? Isso é claro. Porém, a edificação ali, eu sirvo para poder estar ali, o Senhor me usando para a edificação na igreja onde eu estiver ou na igreja como um todo, de forma geral. Os dons de revelação podem identificar a origem, os meios e os propósitos de muitas falsas doutrinas que surgem a cada dia no meio evangélico. Então, eles podem identificar a origem, os meios e os propósitos das falsas doutrinas. Pela revelação sobrenatural, pode-se desmascarar os falsos pastores ou obreiros fraudulentos de torpe ganância. Então, isso nos ajuda a identificar. É claro que pelo fruto podemos conhecer a árvore. Não é difícil conhecer algumas pessoas devido ao seu caráter, devido às suas atitudes. Mas existem pessoas que usam de mais sutileza. Então, somente através
do Senhor, manifestar o dom a um servo ou a uma serva, que nós poderemos ter ciência de alguma coisa que está acontecendo. O inimigo, ele às vezes quer imitar as coisas de Deus, então se parece muito. Existem pessoas até que falam em línguas e não é o Senhor usando, não é o dom de línguas, é uma pessoa que naquele momento, infelizmente, está ali sendo usada pelo inimigo da nossa alma, ou até mesmo está dando lugar à sua própria natureza, falando aquilo de si mesmo. Então vamos lá. Tópico 1, a palavra da sabedoria. Nós vamos estudar nesse tópico o conceito, a Bíblia é a palavra da sabedoria e uma liderança sábia. Então, no subtópico 1, o conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. O que é uma palavra? Uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico Oasis, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 8, a parte A, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural, não é uma sabedoria humana, para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meios sobrenaturais. Essa sabedoria é de altíssimo nível e transcende os limites da sabedoria natural ou humana. Não se adquire nas escolas seculares, então não adianta que você não adquira esse tipo de sabedoria estudando em colégio secular. Nem também nas escolas teológicas ou filosóficas. Então você não consegue obter essa sabedoria nem no estudo secular, nem no estudo teológico, nem no estudo filosófico. Por quê? Porque essa sabedoria vem diretamente da parte de Deus. Ela é concedida por Deus a quem Ele quer. Então não adianta eu achar que eu mereço, porque Deus só vai me dar se Ele quiser. Visando atender a necessidade de quem? Minha. É para eu ser colocado de forma de se enaltecer, de achar que eu sou melhor do que alguém? Não. É para a edificação da igreja, atender a necessidade da igreja, ou uma necessidade individual de algum servo ou serva sua, principalmente em ocasião em que o saber natural é insuficiente para a tomada de decisões ou resoluções difíceis. Este dom não nos enaltece, como já foi dito, para um novo nível de sabedoria, nem nos torna impossibilitados de cometer enganos. Então, alguém que recebe Deus, manifesta esse dom através dele, pode achar que agora ele é infalível, ele não falha, ele não vai errar, tudo que ele for falar vai ter que acontecer, o que ele está dizendo, por quê? Porque ele recebeu de Deus o dom da sabedoria. Só que esse dom ele vai sendo manifesto de acordo com a vontade de Deus. Não é em todo momento que esse dom será manifesto, não é de acordo com a minha vontade, não, agora eu quero usar o dom. Não, não é assim que vai funcionar. Você não vai usar o dom na hora que você quiser usar, Deus vai te usar na hora que Ele quiser usar. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu começo a pensar que eu posso usar o dom de acordo com a minha própria vontade, de acordo com meus próprios interesses. Não funciona assim. Sabe aquela pessoa que trabalha numa empresa e ele trabalha com o carro da empresa, e a empresa permite que ele volte para casa com o carro da empresa. Então, aquela pessoa usa aquela ferramenta dentro do seu momento de trabalho, mas ele volta com o carro da empresa para casa. Existem algumas pessoas que pegam esse devido carro e eles podem querer usar esse carro no final de semana para alguma coisa pessoal deles. É claro que algumas empresas têm algum controle mais elaborado para que isso não venha acontecer. Mas algumas empresas, até de certa forma, elas não deixam isso tão fechado, tão engessado, então elas têm uma certa permissão, né, desde que aquela pessoa saiba o que está fazendo. Mas a grande verdade é, aquele carro não seria para usar para fim próprio, ou seja, apenas para os fins de trabalho. A mesma coisa, eu quero fazer uma ilustração aqui, é com as coisas de Deus, os dons que Deus nos concede no momento que Ele quer. Eu não posso usar o dom para o meu bel prazer, a minha vontade, ao meu querer, na hora que eu quiser, para um benefício próprio. Por quê? Porque o dom não foi entregue a mim
ou manifesto na minha vida para esse tipo de coisa. Porque alguém pode dizer assim, não, o dom é meu, eu vou fazer o que eu quiser. O dom não é seu, o dom é o Espírito Santo de Deus que nos concede pela sua infinita misericórdia. A Bíblia e a palavra da sabedoria. Então nós temos aqui a Bíblia e a palavra da sabedoria. O dom comparado com a Bíblia. Vamos lá. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Então, os dons eles não eram muito manifestos como nos nossos dias. Porém, Deus já concedia e havia um vislumbre, tipo uma sombra, algo não muito claro, mas Deus já se manifestava. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. Gênesis 41, versículo 14 a 41. O texto é muito extenso, mas você pode ler depois. Vai estar descrito Deus usando José com sabedoria. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo de dom da sabedoria no Antigo Testamento. Está em 1 Reis 3, 16 a 28 e 4, 29 a 34. Uma coisa interessante é que, além de José interpretar o sonho de Faraó, os dois sonhos de Faraó, ele dá estratégia, ele recebe de Deus estratégia e passa essas estratégias para Faraó de como se comportar para que a fome não viesse tomar conta daquela época diante da terra. Então, Deus dá a José uma palavra de sabedoria. José dá uma consultoria financeira, uma consultoria ali de como organizar as coisas, né, a nível de alimentos também, para Faraó. Então, o Faraó recebe ali uma consultoria, mas essa consultoria não vinha de uma formação específica de José na parte secular. José recebeu isso da parte de Deus. Deus tinha um interesse específico nisso. Para quê? Preservar o povo da promessa de morrer por causa da fome. Às vezes a gente pega a história de José isoladamente disso e nós vamos achar que Deus colocou José no trono do Egito para mostrar para os irmãos de José que Deus era com José. Só que não foi por causa disso que Deus fez. É claro que os irmãos tiveram que reconhecer que Deus era na vida de José. É claro que José pôde desfrutar dos benefícios de estar ali no trono do Egito como governador. Mas o propósito de Deus não terminava em José apenas. O propósito de Deus vai além disso. Tem a ver com o povo. José está sendo um instrumento de Deus para preservar o povo, para não morrer de fome. E com isso outras pessoas foram preservadas que não era o povo da promessa, não era Israel, não fazia parte de Israel. Os próprios egípcios também foram preservados por causa da sabedoria que Deus deu a José. Então entenda isso de uma vez por todas. Deus não colocou José no trono para favorecer José e desprezar seus irmãos. Deus não colocou José no trono apenas no sentido de dizer ele merecia porque ele era obediente. Deus tinha um propósito. José fez a parte dele, fez, mas Deus tinha um propósito em colocar José no trono para quê? Para usar a vida de José para preservar o povo da promessa. Então, quando Deus nos dá alguma coisa, não tem fim em nós mesmos, tem fim nos nossos irmãos, tem fim no nosso próximo, tem fim em pessoas, às vezes, que ainda não servem a Deus, mas que Deus quer alcançar essas pessoas também. Esse é uma grande questão que nós temos que entender. Enquanto eu não entendo isso, às vezes Deus não pode me colocar em patamares maiores, mais altos, sabe por quê? Porque eu vou querer desfrutar daquilo e não vou querer cumprir a vontade de Deus. Então, se você pensa em pedir a Deus que abençoe a sua vida, a pergunta que você tem que se fazer é: de que forma eu vou contribuir para o avanço do reino de Deus com essa posição que Deus há de me colocar? No Novo Testamento podemos tomar como exemplo, vimos no Antigo, José e Salomão. Tem outros, mas nós usamos dois. No Novo Testamento podemos tomar como exemplo
de palavra da sabedoria a exposição da escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão. Estevão foi usado profundamente com o dom da palavra da sabedoria. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga chamada de libertos não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E nós lemos isso na nossa leitura bíblica. Atos capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Vamos parar para meditar um pouquinho nisso aqui? Para pensar. Estevão não foi um homem que andou com Cristo. Ele não era um discípulo de Jesus diretamente. Então, eu não posso dizer assim, ele foi treinado diretamente, ele estava ali. Tá? Eu não posso provar se ele fazia parte da multidão. Isso realmente eu não tenho como provar isso, e a Bíblia nem trata disso. Mas o que eu quero dizer é que ele não recebeu instrução qualificada ali mais árdua, que nem os 12. Agora você vai ver Estevão no livro de Atos dos Apóstolos sendo usado de uma forma maravilhosa, fazendo uma exposição do texto bíblico. Estevão faz uma pregação expositiva. O que é isso? Estevão fala do texto, né? A gente no presente vai falar, ler o texto. Como o texto naquele momento, Estevão estava recorrendo ao Antigo Testamento, ainda não havia o Novo Testamento, Estevão faz citações ali, então, leitura do texto. Só que de forma oral, Estevão vai falando. Então, lê o texto. Ele explica aquele texto. E ao mesmo tempo ele faz a devida aplicação. Então ele faz uma pregação expositiva ou uma exposição bíblica. Agora ele faz isso com sabedoria. Ele faz isso de uma forma que quem estava falando com ele não conseguia contestar as palavras de Estevão. E isso trouxe fúria, raiva, ira naqueles que estavam ali diante de Estevão. Então Deus usou Estevão poderosamente com a palavra da sabedoria. Veja que a palavra da sabedoria, o dom da palavra da sabedoria, ele tanto pode ser, Deus pode nos usar para uma circunstância, para um aconselhamento, como ele também pode estar voltado na questão do momento da pregação, a pessoa ser usada com uma sabedoria vindo da parte de Deus para poder expor as escrituras. Então, tanto na solução de problemas, como também na exposição das escrituras. José deu instrução à consultoria, como foi dito, né? José deu instruções e consultoria gratuita sobre planejamento, economia, contabilidade e finança a Faraó. Então veja só, planejamento, economia, contabilidade e finança a Faraó. Se não fosse a sabedoria do Espírito de Deus, jamais o jovem hebreu teria tamanha capacidade para interpretar os misteriosos sonhos das vacas gordas e das vacas magras e foi elevado à posição de governador do Egito. Gênesis 41, 14 a 41. Você vê que não dependeu de José. Se você colocar os créditos em José, você vai ver que ele não tinha qualificações humanas para chegar até o trono do Egito. Por quê? Porque ele dependeu de Deus usar a vida dele para que Faraó reconhecesse nele que Deus era na vida dele. Então ele não poderia usar aquilo que Deus deu a ele para se beneficiar, mas ele usa aquilo que Deus deu a ele para poder beneficiar o povo no qual Deus tinha uma aliança. A falta dessa sabedoria de Deus pode causar graves prejuízos à pregação do evangelho, tá? Há pregadores que usam o púlpito de maneira arrogante, prepotente por falta de sabedoria. Então, nós que pregamos a palavra, nós que ensinamos, nós precisamos de sabedoria. Tiago chega a dizer o seguinte: quem quer sabedoria, peça a Deus. E aqui ele está falando de sabedoria divina, porque a sabedoria humana, ela não é a mesma coisa da sabedoria divina. A sabedoria humana, ela é carnal, ela é terrena. Nós estamos falando de sabedoria de Deus, um fragmento da sabedoria de Deus, porque o ser humano, ele não tem como suportar, ele não tem como receber a sabedoria divina em sua parte completa. É impossível. Como é que a criatura vai receber a sabedoria completa de Deus? É impossível. Então Deus nos concede um fragmento, uma fagulha da sua sabedoria para podermos ser usados para edificar outras vidas. Palavra da sabedoria, uma liderança sábia. Vamos lá. A palavra da sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral.
Irmãos, quando o pastor está diante de determinadas situações, ele precisa muito de uma palavra da sabedoria. Ele precisa da palavra da sabedoria, o dom da palavra da sabedoria. Por quê? Porque existem situações tão difíceis. Pela bondade de Deus, eu tenho aconselhado muitas pessoas, porque Deus nos deu, pela bondade dele, esse ministério de aconselhamento. Mas o ministério que Deus nos deu não está só voltado para a parte de casais, de família. Tem, às vezes, jovens, já aconselhei criança, homem separado, irmã, no sentido junto com a esposa, mas não tem a ver com o casal em si, não é um problema de casamento. Então nós temos, pela bondade de Deus, a gente recebe de Deus um chamado e a gente vê cada coisa tão difícil de responder. Somente a sabedoria de Deus para nos ajudar, irmãos. Se nós não dependermos de Deus, nós vamos aconselhar pessoas a fazerem coisas que não são para fazer. Quem aconselha precisa ter muito temor de Deus, muita consciência do que está falando, porque você pode destruir alguma vida com o seu conselho. Então que não seja o seu conselho, seja o que a palavra de Deus instrui. E se você não sabe o que falar, vai orar, vai pedir a Deus, vai pedir orientação a Deus para não falar algo que venha colocar uma pessoa fora do rumo das coisas de Deus. Tá? Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então, nós precisamos ter cuidado. Por quê? A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Porém, ele faz uma observação. Entretanto, no entanto, tá? Ele quer dizer o seguinte, ou por outro lado, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Então, eu tenho um desejo acerca de uma pessoa e eu aconselho ela baseado no meu desejo. Isso não é a palavra de sabedoria dada por Deus. Então, eu estou falando aquilo que eu quero para ela, aquilo que eu desejo para ela. E eu não posso fazer isso, porque se eu confundir isso, vai haver problemas. O conselho de Deus é diferente do meu conselho. A vontade de Deus é diferente da minha vontade. Tá? É parte da sabedoria de Deus com a finalidade de propiciar entendimento na ministração da palavra ou pregação. Tá? Eu já disse. E de grande valor na tarefa de aconselhamento em situações que demandam uma orientação sábia, notadamente no ministério pastoral. É de fundamental importância no exercício da liderança, da administração eclesiástica, na separação de obreiros. Precisamos ter sabedoria para separar obreiros, ultrapassando os limites do saber intelectual humano ou humano. Quando os que dirigem a igreja local contam com esse dom, dispõem de uma diversidade de serviços ou ministérios que dinamizam o trabalho da igreja. Porque a pessoa tem sabedoria, então ela vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Administração eclesiástica, separação de obreiro, exercício da liderança. O líder ou a liderança, às vezes o pastor presidente de uma igreja ou dirigente de uma congregação, ele pode não ter recebido diretamente esse dom, mas às vezes Deus colocou alguém ao lado dele que tem esse dom, recebeu esse dom, ou Deus se manifesta através desse dom na vida daquela pessoa, e ele pode ajudar, ele pode contribuir dentro daquela liderança. Só que o problema é que existem pessoas na liderança de igrejas, preste atenção nisso aqui, que às vezes não consegue lidar, que Deus às vezes deu para um e às vezes ele ainda não recebeu, Deus não manifestou aquilo. E aí começa um ar de ciúme, um ar de rivalidade. Parece que aquela pessoa passa a ser uma ameaça. E a pessoa está ali para ajudar, para contribuir, para a obra crescer. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. Quem realmente quer fazer coisa errada, ele vai deixando alguns rastros. Ele vai dando sinal. Jesus disse, pelo fruto conhecereis a árvore. Só que às vezes o medo de perder aquela posição é tão grande que as pessoas começam a ver fantasmas onde não existem.
Tem muitos líderes de igreja, de congregação, de igreja, pastores, presidente, que são assombrados por fantasmas que não existem. Eles estão assombrados achando que alguém quer aquele lugar. Às vezes o obreiro está ali de coração voluntário, de coração sincero. E às vezes ele tem essa reserva, essa ressalva. Por quê? Porque aquela pessoa recebeu e ele não recebeu. Então vá buscar, quem sabe Deus queira dar. E às vezes Deus também, às vezes tem algumas coisas que o Senhor não dá e a gente não tem explicação por quê. Então vamos aproveitar o que temos ali, a igreja local. Tem alguém que tem profecia, tem outro que tem a palavra da sabedoria, tem quem tem a palavra do conhecimento, tem quem tem dons de curar, tem quem tem outros dons, operação de maravilhas. Enfim, vamos usar. Mas nenhum de nós que recebemos algum dom do Senhor é para ostentar, é para podermos nos achar melhor do que ninguém. Deus dá os dons para a edificação da sua igreja. Entenda isso. Quando os que dirigem a igreja local contam com esse dom, como já foi dito, né? Vamos lá. E a edificação da igreja é feita com o quê? Sabedoria. 1 Coríntios 3:10. Quando surgem problemas no meio da congregação, as soluções são encontradas com a ajuda de quem? Do Espírito Santo de Deus. Lembra de Atos 6, 1-7? Estava havendo um problema. Foi levantado quem? Os diáconos. Deus deu uma solução, usando os apóstolos. Atos 15, estava tendo um problema com os gentios que estavam aceitando Jesus, aqueles que não eram judeus. E aí estava querendo colocar fardos, julgos em cima desses gentios. Foi feita uma reunião e com a orientação do Espírito Santo passou-se algumas normas, algumas diretrizes para aqueles que estavam aceitando Cristo, que não eram judeus. Síntese do tópico 1. A sabedoria a que se refere 1 Coríntios 12:8 não é humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Tópico 2. A palavra da ciência, em algumas versões, a palavra do conhecimento, tá? O que é sua função e exemplos bíblicos da palavra da ciência. Então vamos lá. O que é? Esse dom muito se relaciona com o ensino das verdades da palavra de Deus. Ele também está ligado à questão que o dom da sabedoria pode ser usado para aconselhamento, mas também para a exposição das escrituras. Mais uma vez, o dom da palavra da ciência ou do conhecimento, esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Revelações essas que estão na palavra, tá? Conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática, que é da CPAD. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural. Então, primeiro, relacionada a dar iluminação. Então, Deus pode, através da palavra da ciência ou do conhecimento, iluminar a mente de alguém para que ele possa fazer a exposição das escrituras. Ele vai entender o que está escrito ali para poder expor, tá? Isso não... Quero deixar uma coisa clara aqui. Isso não vai garantir ou não vai tirar a responsabilidade de um professor ou de um pregador de estudar as escrituras e usar um método para poder encontrar também a parte do sentido do texto. Ou seja, a interpretação bíblica nos dá alguns caminhos, nós devemos usar esses caminhos, mas o Espírito Santo não ilumina a nossa mente, ele contribui muito mais ainda para que haja esclarecimento e entendimento daquele texto. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então, é aquela tal coisa, alguém chega para você e fala assim, irmão ou irmã, Deus me mostrou aqui algo assim, assim, assim. Aquela pessoa não te conhece, nunca te viu, não conhece sua família, não conhece sua vida. E ele fala algo que realmente está acontecendo. Então Deus pode estar se manifestando ali através da palavra da ciência. A gente chama isso de revelação, né? Acaba indo até para a classificação que é dada para os dons, né?
dons de revelação, então a gente chama isso de revelação, chama de profecia quando a pessoa fala em línguas e daqui a pouco ela começa a entregar uma mensagem que todos compreendem. Mas quando ela não fala em línguas, quando ela chega diretamente e fala assim, irmão, Deus me mostrou isso, 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 a gente chama isso de revelação, mas não é revelação bíblica. Não é a revelação bíblica. A revelação bíblica é infalível. A revelação que Deus pode me dar para alguém, ela é falível. Então ela é digna de ser julgada, analisada, verificada à luz da Bíblia. Quem está recebendo precisa ter conhecimento bíblico para saber se aquilo confere. Imagine eu estar num lugar e alguém chegar e olhar para mim e dizer assim, ô irmão, Deus me mostra aqui que ele vai te dar um casamento. Como é que Deus vai me dar um casamento se eu já sou casado? E vou fazer 10 anos de casado. Como é? Hoje é dia 13 de abril de 2021, dia 16 de abril, agora, faltando 3 dias. É claro que você pode ter estar assistindo essa aula, já até passou essa data, mas no dia 16 de abril de 2021 eu completo 10 anos de casado junto com a minha esposa. Então, se a pessoa entrega que eu vou me casar, que Deus vai me dar um casamento, é claro que ela está entregando algo de si mesmo. Por quê? Porque eu já sou casado. Então ela não pode entregar que eu vou me casar. Então eu preciso analisar o que ela está entregando, o que ela está falando. Como ela também pode entregar alguma coisa que, biblicamente falando, vai totalmente contrário àquilo que a Bíblia fala. Então eu também preciso analisar isso, tá bom? É importante. Esse dom é a manifestação da ciência ou do conhecimento de Deus, concedido ao homem salvo. Pode ser dado por sonho. Então, pode vir uma revelação por meio de sonho. Por visão, abre-se uma visão na frente da pessoa, tá? Por revelação especial, e quando falo de revelação especial, não é a nível de escritura, deixa isso muito claro aqui, operando na esfera humana, no seio da igreja, sendo um conhecimento sobrenatural propiciado por Deus. Através desse dom, o crente penetra na profundeza do conhecimento de Deus. Primeiro, Efésios capítulo 1, versículo 17 a 19. É muito comum, às vezes, alguém estar pregando a palavra de Deus e na hora da aplicação, preste atenção nisso aqui, porque uma coisa é o seguinte, eu vou ler o texto, eu leio o texto, eu explico o que o texto significa, e eu vou fazer aplicações. Então eu vou fazer rápido aqui para você entender. Digamos que eu pegue o Salmo 23 e vou pregar ele. Qual é o tema do Salmo 23? O cuidado de Deus. E Davi exemplifica esse cuidado de Deus de duas formas. Assim como o pastor cuida de suas ovelhas, assim Deus cuida do seu povo. Assim como o anfitrião cuida do seu hóspede, assim Deus cuida do seu povo. Por que anfitrião e hóspede? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Davi sai do cenário do pastor com a ovelha para o cenário do anfitrião, dono de uma casa, para o seu hóspede, alguém que ele recebe em sua casa. Muito bem, então eu já sei que o Salmo 23 fala do cuidado de Deus. Só que a aplicação pode ser de forma variada, em diversas circunstâncias. O sentido do Salmo, o tema do Salmo é um só. Ele nunca vai mudar. O cuidado de Deus. Mas a aplicação, eu posso falar do cuidado de Deus na hora de uma doença. Eu posso falar do cuidado de Deus no momento do desemprego. Eu posso falar do cuidado de Deus na hora da perda de um familiar querido, de um ente querido. Muito bem. Às vezes eu estou pregando sobre isso e, de repente, eu faço uma aplicação muito direcionada a uma necessidade pessoal de alguém que ali está. E alguém vai chamar isso até, inclusive, de palavra revelada. É um termo, um jargão que eles usam, mas, na verdade, está sendo manifesto. Caso a pessoa depois venha, pastor, parece que o senhor pregou diretamente para mim. Então, o que aconteceu naquele momento? Deus usou o pregador ou a pregadora que estava ali, ou o ensinador ou a ensinadora, com a palavra da ciência, ou a palavra do conhecimento. Ele fez uma aplicação que foi diretamente ao encontro da necessidade daquela pessoa. Por quê? Porque Deus prescruta o nosso coração. Deus sonda o nosso coração. Então Deus, através da mensagem, da pregação da palavra, ele foi de encontro diretamente. Mas alguém também pode estar cantando um louvor. E no momento da ministração ele fala algo que vai ao encontro diretamente de alguém que ali está.
Ou a letra do louvor tem um trecho que vai direto ao encontro da necessidade daquela pessoa. Deus pode ter dado àquela pessoa naquele momento, colocado no coração dela para cantar aquele determinado louvor, porque ele sabia que parte da letra falaria ao coração de alguém que estava ali necessitando. Então Deus manifesta o seu dom de formas muito variadas e diferentes. Mas nós temos que prestar atenção para não falarmos nada que vá contra a palavra de Deus. Através desse dom, o crente penetra, como já foi dito, nas profundezas do conhecimento de Deus. E, por fim, a palavra da ciência... Não, número 2. Sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais. Deus está me revelando aqui 5 pessoas com dor de cabeça. Irmão, quem não sente dor de cabeça? Então, isso sabe, umas coisas assim que não tem sentido, irmãos. Revelar que as pessoas estão sentindo dor de cabeça. Deus me mostra aqui 2 pessoas com problema de coluna. É claro que no meio de um auditório, de uma igreja, que está ali, um templo, que tem ali às vezes 100 pessoas, 50 pessoas, vai haver alguém com problema de coluna. Isso é óbvio. Então Deus está me revelando, irmão. Tá ali, a gente sabe. É mais fácil eu falar assim, irmãos, quem tem problema de coluna, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vai dizer que Deus está me revelando, irmão. Às vezes eu quero ver pessoas que têm problema de coluna serem curadas. Deus pode curar? Pode. Também pode não curar. Então não é algo trivial. Então Deus me revelou. Cuidado com isso. A revelação, quando vem da parte de Deus, é algo profundo, incontestável. É muito superficial isso, tá? Deus me mostra aqui 2 pessoas que estão desempregadas. Irmão, tem gente desempregada. Deus é muito específico, mas isso é muito trivial. Deus pode usar dessa forma. Eu não vou dizer que não pode, porque eu não sou Deus, então eu não tenho como limitar Deus. Mas existem algumas revelações que, assim, é igual eu chamar um irmão e falar assim, irmão, Deus tem me mostrado aqui, o senhor está passando numa luta. Quem não passa em luta? Quem não passa em prova? Então isso é muito trivial, mas Deus é contigo e a vitória vai chegar. Quando Deus quer falar, ele vai falar muito mais profundo. Ele vai falar que tipo de luta aquela pessoa está passando. Que situação ela está vivenciando. Então, cuidado com isso. Cuidado para você não pegar, achar que o dom e começar a falar coisas que são triviais, que fogem, tá? Então, cuidado. O dom da palavra da ciência não visa servir propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim. Aí ele levou até para o lado bíblico e etc. No que edifica alguém dizer assim, irmão, Deus está me mostrando o número do CPF de uma pessoa aqui? No que isso edifica? Por que no Novo Testamento ninguém falou o número de documento de ninguém? Ah, mas Deus tem formas variadas. Irmãos, eu fico com um que é bíblico. Ah, eu vou lá porque tem um homem lá revelando o CPF. Cuidado. Cuidado com essas coisas. Eles lá revelam CPF, eles revelam número de identidade, revela isso, revela aquilo. Revela a placa do seu carro. Cuidado. Às vezes tem olheiros lá avisando, vendo, olhando, você chegar, nota a placa do seu carro, modelo do seu carro. Deus está me revelando que o seu carro tá em lugar... Ah, pastor, mas acontece que o carro não estaciona dentro do estacionamento da igreja, é fora, não tem problema, pode ter gente do lado de fora, observando. Vai lá, vê para onde você vai, anota o número da placa do carro direito, o modelo do carro, vamos lá para dentro do templo. Irmão, Deus está me revelando aqui um sandeiro de cor prata, placa tal. Ai, meu Deus! Anotar a placa do seu carro. Deu para entender? Isso é muito trivial. Não se deixe emocionar por uma coisa dessa. Não se deixe iludir. Tem que ser algo que vale. Eu não estou falando aqui que Deus não pode usar de forma algo trivial, tá? Mas cuidado com essas coisas. Cuidado. Se a gente vê que aquele lugar tem uma característica de estar revelando só placa de carro, identidade, CPF, irmão, alguma coisa não está batendo. Sabe por quê? Porque o que Deus quer é transformar a minha e a sua vida. Ele quer mudar o nosso caráter. Ele quer nos fazer parecer com Jesus dia após dia, até chegar o momento da glorificação, aonde o pecado não fará mais parte da nossa natureza. Revelar placa de carro não muda a vida de ninguém. Revelar identidade não muda a vida de ninguém. Revelar CPF não muda a vida de ninguém.
A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Sabia? Deus pode usar alguém falando para alguma pessoa, irmão, Deus está me mostrando, para uma irmã, para um irmão, que o inimigo tem planejado algo contra a sua vida, intentando contra a sua vida. Ele quer tirar a sua vida. Cabe a quem recebeu estar atento, já que é uma coisa futura, ligado. Às vezes Deus usa a pessoa até para dizer, não faz isso, não faz aquilo. E às vezes a gente pode teimar, e ao teimar nós podemos perder a nossa vida. Pode acontecer? Pode, porque Deus quer preservar aquela vida. Imagine Deus dando sonho para Faraó, José falando para Faraó, Faraó endurecendo o coração e dizendo, não, isso não é verdade, não vai ter fome na terra, coisa nenhuma. E pronto, o que aconteceria? O povo morreria de fome. É claro que Deus teria um meio para proteger o seu povo, mas eu quero dizer o seguinte, aconteceria. Por quê? Porque ele não se planejou, ele não se preparou. Quando Deus fala, é para que eu e você venhamos nos preparar. Venhamos ter cuidado com os nossos passos, mas não podemos ser dirigidos através de revelações, de profecias, porque a nossa vida é para ser dirigida de acordo com a palavra de Deus. É por isso que o que é entregue para nós temos que analisar à luz das Escrituras. E por fim, a palavra da ciência, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Nós estudamos o que é, qual é a função, ela não serve para ficar detectando, tipo, qual era a mulher de carrinho, a Bíblia não diz. Aonde a Bíblia se cala, eu me calo. Aonde a Bíblia fala, eu falo. Ah, mas eu não posso conjecturar. Cuidado. Você pode ir além daquilo que as Escrituras dizem e eu estarei fazendo algo muito errado quando eu vou além do que a palavra de Deus diz. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados planos de guerra do rei da Síria. Não é a Síria, é Síria. Rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos, segundo Reis 6, versículo 8 a 12. Leia depois. Então, o rei lá estava planejando um ataque, Deus, para poder poupar o seu povo, livrar o seu povo, o que Deus faz? Usa Eliseu. O dom foi para Eliseu ou foi para o povo? Foi para o povo, não foi para Eliseu. Deus usa Eliseu para livrar o povo. Não é para poder dar nome a Eliseu, destaque a Eliseu, superioridade a Eliseu. É apenas para usar Eliseu para poder livrar o povo. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel 2, por isso que foi colocado na leitura bíblica. Capítulo 2, versículo 2, 3, 17 a 19. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Deus usou Pedro com a palavra da ciência ou do conhecimento, porque trouxe à tona algo que ninguém sabia, a não ser eles, né? Atos 5, 1 a 11. Eles quem? Ananias e Safira, que tinham combinado. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, que nem aquela menina, aquela jovem, quando Paulo estava na viagem missionária e ela ficou dizendo, esses são servos do Deus vivo, anuncia o caminho. Aí até que chegou o momento, Paulo virou e mandou sair dela. Aquilo era um espírito de adivinhação. Não é isso. O inimigo pode usar com adivinhação? Pode. Nós temos que ter cuidado? Temos. Satanás pode usar uma pessoa até do mundo não cristã para falar algo que é real na vida de alguém? Pode. Ele conhece o presente e o passado. Ele não conhece o futuro. Mas o presente e o passado ele conhece, ele pode falar. Mas você tem que ir à luz da palavra de Deus e discernir. Falar assim, não, mas espera aí, isso aí não bate. Essa pessoa não serve a Deus, está entregando algo. Ah, mas está falando a verdade, então eu vou acreditar. Cuidado. Vem uma verdade como isso, que logo depois vem as mentiras. Deu para entender? Então cuidado com isso. Cuidado, muito cuidado com isso. Tá? Espírito de adivinhação não é dom da palavra da ciência ou palavra do conhecimento. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. E também não é pesquisar coisas da vida de alguém para depois ir lá e entregar. Ou saber o que acontece na vida das pessoas para falar que Deus mandou dizer. Cuidado com isso.
Deus está vendo o seu coração, está vendo o meu coração. Pare de falar que Deus mandou falar aquilo que você já sabia. Não diga que Deus está te revelando o que você não foi revelado. Deus está vendo. Você fica, às vezes, fazendo esse tipo de coisa, parece que nada está acontecendo, mas a sua vida espiritual está naufragando dia após dia. Se conserta com Deus e leve as coisas de Deus com temor. Tenha reverência de Deus, das coisas de Deus, porque eu não posso entregar aquilo que Deus não falou e falar em nome de Deus aquilo que eu já sabia. Temos ainda como exemplo o próprio Jesus quando conversou com a mulher samaritana. Lembra? Sobre a questão dos maridos, Jesus fala a situação daquela mulher sem que ele tivesse conhecimento daquilo humanamente falando. E Samuel, quando falou das jumentas de Saul que haviam se perdido e foram achadas, também a mesma coisa. É preciso... Aí você vai falar assim, engraçado, mas aqui é uma coisa tão trivial, as jumentas que foram perdidas, foi achada. Para que propósito isso foi registrado? Mostrava que Deus realmente usava, confirmava o ministério de profeta de Samuel, inclusive. Mas havia uma necessidade para isso, já que Deus usaria o próprio Samuel para a vida de Saul também. Então é uma forma de confirmação. Mas Deus não vai ficar usando pessoas para dizer, seu cachorro que fugiu de casa está em tal lugar. Você não pode pegar uma passagem isolada da Bíblia aonde tem um acontecimento e criar uma doutrina em cima daquilo. E achar que Deus vai fazer aquilo sempre. Até as operações de maravilha, milagres, determinadas coisas que aconteceram na Bíblia, existem formas diferentes de Deus trabalhar. Houve milagres na Bíblia que Deus mandou fazer de uma forma que depois não se repetiu. Por exemplo, Deus manda através de Eliseu, Naamã mergulhar no rio. Me mostre em que lugar da Bíblia existe um milagre parecido com aquele. Da mesma maneira. Então eu não posso criar uma doutrina dizendo, irmão, vai lá, mergulha no rio porque Deus vai te curar. Baseado em quê? Em um texto da Bíblia? Não se forma a doutrina de um texto. Então nós temos que ter cuidado. Sabe o que é isso? É a forma, é a multissabedoria de Deus, é a multiforme, é a graça de Deus operando. Deus opera de várias formas, mas nós não temos como engessar. Mas ele nos deixou instruções de como ele pode operar. É preciso entender a diferença entre o dom da sabedoria e o dom da palavra da ciência. Como assim? Vamos lá. A ciência é o conhecimento profundo, ou seja, um conhecimento acerca daquilo que eu não sabia, concedido por Deus em relação às coisas divinas ou às coisas dos homens, coisas divinas, as escrituras. Estou estudando, Deus ilumina minha mente de uma tal forma que eu consigo ter uma compreensão sobre o que está ali. Coisas dos homens, Deus me mostra algo sobre a vida de alguém. Muito bem, e isso é o dom da palavra da ciência ou do conhecimento, tá? Que estão além do conhecimento natural. Agora, o que é o dom da palavra da sabedoria? O dom da palavra da sabedoria refere-se à utilização desse conhecimento. Como eu vou usar o conhecimento que eu tenho? Aí é dadas as instruções. Deus deu o conhecimento a José em relação ao significado do sonho de Faraó, e agora Deus usa José com a palavra da sabedoria. Quer dizer, ali nós podemos ver a manifestação dos dois dons. Porque Deus dá entendimento a José sobre o que estava acontecendo nos sonhos, a interpretação, e ao mesmo tempo usa José para dar instruções na área financeira, econômica, entendeu? De forma vasta para o que Faraó deveria fazer. Então você não vai ter mais dúvida em confundir o dom da ciência ou do conhecimento com o dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria refere-se à utilização do conhecimento em questões práticas da vida. O que fazer? Conhecimento sem sabedoria é puro exercício intelectual infrutífero e diletante. O cristão deve ter conhecimento de Deus para viver o cristianismo de forma concreta no seu dia a dia. Por isso ele precisa orar, ele precisa buscar a iluminação do Espírito Santo para poder, de fato, viver de acordo com a vontade de Deus. É o Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos corações sábios. Síntese do tópico 2. O dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais.
quero descobrir isso da Bíblia, quero descobrir... Não, eu vou orar porque Deus vai precisar me revelar. Existem coisas na Bíblia que foram reveladas até um limite. Até um limite. Então, nós temos um limite e o que pode. Porque Deus sabe também que tem coisas que não pode, que nós não temos como aguentar aquilo. Nós não temos como entender aquilo. Então, nós conhecemos em parte e o que pode. Não temos como ir além disso. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja. Como é que preserva a vida da igreja revelando número de CPF, identidade, placa de carro? Cuidado, cuidado. Livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Tópico 3. Discernimento dos espíritos. Isso aqui precisa, esse dom precisa, nós precisamos muito na atualidade desse dom. Tá? O dom de discernimento do espírito, as fontes das manifestações espirituais, discernindo as manifestações espirituais. Então vamos lá. O dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego, diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. 1 João 4:1. Fonte das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Quais são elas? Deus, homem e diabo, forças malignas. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, ou da mente humana, ou de origem maligna. E aí você vai dizer assim, profecia de ordem da mente humana, sim. Por incrível que pareça, por mais que alguém diga que não, quando Deus nos usa em línguas estranhas, a mente, ela acaba gravando as línguas, não tem jeito. Então, a pessoa que fala em língua, ela tem mais ou menos um entendimento, ciência da língua que ela fala. Deus pode usar com variedade, aí nem sempre ela tem, mas ela tem mais ou menos uma base de parte dessa língua. Então ela pode, humanamente, às vezes tem vontade, deu aquela vontade, pensando nela, tem um desejo de Deus abençoar determinada pessoa, e ela começar a falar em língua dela mesmo e entregar algo que não vem da parte de Deus. Um desejo humano, um desejo pessoal, um desejo de mudança, um desejo que Deus cure. Só que não foi o Senhor que mandou falar. E aí ela entrega e diz que Deus vai fazer e Deus não faz. E ela se decepciona. Tem gente que se acostuma a fazer isso porque não acontece nada. E quando eu digo não acontece nada, eu não estou falando de Deus cobrar, colocar no leito. Não é isso. Esse não acontece nada que eu estou falando aqui é porque ela já é uma pessoa que repete isso várias vezes na igreja local e ela não é chamada. Tem que ser chamada para ser orientada. Vem cá, você tem entregado coisas aqui que não estão acontecendo. Vai orar ao Senhor. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com isso. Quem está na liderança precisa orientar, pastor. Mas se for falar, a pessoa vai ficar triste, às vezes não vai querer voltar. Então vamos deixar ela continuar fazendo de si mesmo? É isso mesmo? O apóstolo Paulo orientava. Por que não devemos orientar? Tá? Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, como foi dito, né? Mas como saber se a profecia é de Deus, do homem ou do inimigo? Aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é a habilidade para descobrir as faltas alheias. Como também o dom da palavra da ciência ou do conhecimento não é para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Então eu não tenho permissão de julgar a vida de ninguém. Nós temos que julgar a profecia que é entregue, o conteúdo da mensagem. Agora entenda uma coisa. Uma pessoa pode ser percebida como alguém que está entregando algo errado também por causa do caráter dessa pessoa. Porque Jesus disse que pela árvore conhecereis, pelo fruto conhecereis a árvore. E ele fala isso voltado aos falsos profetas.
Como é que alguém que tem uma vida totalmente irregular vai ficar entregando coisas de Deus? Como? Deus pode usar alguém com uma vida irregular, num caso à parte, para poder... Porque o dom não é para eu, é para o próximo. Mas imagina aquela pessoa com frequência, uma vida toda... E mesmo que eu possa aceitar que Deus possa usar em determinadas circunstâncias, eu acabo ficando desacreditado por ter uma vida irregular querendo entregar conserto, transformação de vida para as outras pessoas. Certo? E por fim, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. 1 João 4:1. Olha aí. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Acabei de falar sobre isso. Ele ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Vamos ler esse texto aqui. Eu não preparei essa referência, mas nós temos como colocar essa referência aqui no vídeo para que você possa, junto comigo, verificar. Vamos lá. Do 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelha. Então eles estão disfarçados. Eles se mostram como pessoas realmente piedosas, de Deus, trazendo para os nossos dias. Parecem crentes de verdade, sérios, honestos, cheios de Deus. Mas interiormente, ocultamente, porque o caráter é algo que se manifesta com convívio. A gente não tem como conhecer uma pessoa sem conviver com ela. É justamente aqui, deixa eu voltar aqui. É justamente aqui que algumas pessoas se enganam. Por quê? Porque elas julgam as pessoas pela aparência. Elas não convivem com aquela pessoa. Às vezes, a forma daquela pessoa ser, às vezes ali aparentemente, naquele primeiro momento, às vezes ela é uma pessoa falante e aquilo desagrada. Ah, não gostei. Mas ela é uma pessoa extremamente comprometida. A outra é quietinha. E eu não estou dizendo que toda pessoa quietinha anda errada. Mas ela é quieta, ou seja, não aparece, não aparenta. Aí você dá valor àquela pessoa mais quieta e você joga para o canto aquela outra. E aí você tem uma grande decepção. Por quê? Porque você julgou pela aparência. Ou então você não gosta daquela pessoa quietinha, quer ver aquela pessoa falante. A mesma coisa pode acontecer. Então, interiormente, ou seja, as motivações daquela pessoa são erradas. São motivações que desagradam a Deus. Interiormente são como lobos devoradores. Versículo de número 16. Vamos lá. Por seus frutos o conhecereis. Como é que eu vou conhecer uma pessoa? Através do seu caráter. No casamento, quando alguém quer namorar, ela tem que observar essa pessoa. Por isso existe o tempo de namoro. Para ela poder conhecer a pessoa. Conhecer ela no convívio do dia a dia. Junto com os pais, a família, na igreja, como ela se comporta. Tudo isso. Você tem tempo. Agora, se você vai para o encontro uma vez no mês, uma vez de 15 dias, no local já estabelecido, junto com a família, uma coisa muito rápida, mas sem ter aquela conversa, aquela interação, você pode se enganar. Então, por seus frutos o conhecereis. As pessoas podem se esconder por um momento, mas elas não podem se esconder o tempo todo. Porventura colhem-se uva dos espinheiros? Jesus usa uma linguagem figurada. Jesus está falando, alguém planta... alguém vê espinhos, uma árvore, né? Espinhos, nascer uvas, ou figos dos abrolhos? E ele continua dizendo, assim toda árvore boa produz bons frutos. Bom caráter, bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Você vai analisar uma pessoa através do caráter dela, através das atitudes. Como é que você vai qualificar uma pessoa? Pelas suas atitudes. Versículo 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos, ou frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo,
que já opera neste mundo. 1 João 4,3. No livro de apoio desse trimestre, há uma história que conta que um determinado homem chegou muito bem vestido num culto de uma igreja, num culto de oração. E ele se identificou como alguém, filho de alguém muito renomado daquele local, daquela localidade. E as irmãs já estavam prontas para poder dar oportunidade para aquele homem, quando uma irmã anuncia na mesa, junto às irmãs, é claro, não publicamente, que não era para elas dar oportunidade para aquele homem, porque ele era um enganador. E as irmãs ficaram muito contrariadas, mas elas acabaram acatando e não deram oportunidade. E o irmão que estava naquele culto, está escrito no livro de apoio desse trimestre, do pastor Elinaldo Renovado. Um irmão que estava no culto achou aquilo um absurdo, pegou aquele visitante, já que ele não teve oportunidade, levou ele para sua casa. E deu janta para aquele homem e deu hospedagem para aquele homem. Até é estranho, porque se ele era um homem conhecido, por que ele tinha que dormir na casa de alguém? Mas tudo bem, até aí, tá. E aí ele foi dormir, e quando foi de madrugada, o dono da casa acorda com uma movimentação muito grande, e na porta dele estava a Polícia Federal, pois aquele homem que ele tinha colocado dentro da sua casa era um homem procurado pela polícia. Então veja bem, o dom de discernimento de espírito fez com que aquela serva do Senhor pudesse discernir que aquele homem, apesar de estar muito bem vestido, ele era um enganador. Veja que esse dom se pareceu um pouco com a palavra da ciência, no qual Deus pode nos revelar algo que está oculto. Mas aquela mulher conseguiu ter o discernimento que o que aquele homem estava falando não era de fato. Então, você consegue compreender a diferença do dom da palavra da ciência, comparando com o discernimento de espírito nesse caso? Qual é a diferença? Na palavra da ciência ou do conhecimento, Deus revela algo que nós não sabemos, tá? Ele pode iluminar a nossa mente em relação às escrituras para entendermos, ou pode nos revelar alguma coisa da vida de alguém que nós não sabemos. No discernimento de espírito, nós vamos ouvir alguém falar alguma coisa e o Espírito Santo, através daquele dom, vai nos dizer: isso não é verdade. Então, primeiro a pessoa fala, e aí, através do discernimento, a gente sabe. Ou nós vemos uma manifestação e fala assim: aquilo ali não é Deus. Aquelas línguas ali não é o Espírito Santo. Mas você tem que realmente ter o dom. Não adianta você julgar alguém sem ter o dom. Você tem que ter muito cuidado. Você tem que ter muita certeza. Como é que você vai sair no meio da igreja e chegar lá, alguém que está lá entregando alguma coisa, botar a mão na cabeça da pessoa sem ter conhecimento do que você está fazendo? E aí aquela pessoa realmente estava sendo usada por Deus. E aí? O que você vai fazer? Vai ficar envergonhado. Porque se for o Senhor, ele não vai parar. Então cuidado com isso. Tenha certeza. Por isso o dom não é para julgar. Discernimento de espírito não é para usar para julgar a vida de ninguém. No sentido de dizer: não foi Deus. Aí você está julgando. Você tem certeza do que você está falando? Você tem que ter certeza. A irmã falou e realmente aconteceu. Houve uma prova. Veio à tona aquilo depois. Então nós temos que ter muito cuidado. Mike Pierman, que é um teólogo, foi um teólogo, que esse homem já descansou em Cristo, diz que se pode saber a diferença entre uma manifestação espiritual legítima e uma falsa manifestação através desse dom. A manifestação espiritual precisa passar por duas provas de sua legitimidade. Então ele fala de duas provas. Vamos lá. A prova doutrinária e a prova prática. Vamos lá para a prova doutrinária. O que seria essa prova doutrinária? Diz respeito a provar se os espíritos são de Deus. Isso é possível através da palavra. 1 João, capítulo 4, versículo de 1 a 6 diz: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Jesus até disse que eles serão conhecidos pelos seus frutos. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Naquele tempo estava sendo divulgada uma doutrina no qual dizia que Jesus não veio em carne. Tá? Então ele estava dizendo ali, uma forma de saber é: todo espírito que diz que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Ele está mostrando aqui uma maneira, naquela época, que era usado para saber se o espírito veio ou não veio da parte de Deus.
Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvimos que há de vir. E eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, se você tem conhecimento bíblico, quando alguém começar a falar que aquilo que está sendo falado vai contra as escrituras, passou pela prova doutrinária, não bateu. Então não pode vir da parte de Deus isso aí. Porque vai contra o que as escrituras dizem. Então a primeira prova é a prova doutrinária. Para conhecer, para poder observar a partir da prova doutrinária, eu preciso conhecer as escrituras. Se eu não conheço, eu vou ter problemas com isso. Tá? Segundo, prova prática. Tem base no ensino de Jesus, quando nos advertiu acerca dos falsos profetas, que podem ser conhecidos pelos seus frutos, ou seja, pelo seu caráter, demonstrando em seu testemunho na vida prática? Então, a segunda prova é: que conduta tem essa pessoa? Como é que ela pode estar falando algo aqui com uma conduta irregular? É a mesma coisa de alguém querer ensinar determinadas coisas quando, na verdade, ele não pratica aquilo. Então vamos lá, Mateus 7, 15 a 20, nós já lemos. Então, nós temos aí, você pode ler depois, novamente. Eu já li esse texto um pouco antecipadamente durante a aula. Por fim, síntese do tópico 3. O dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Alguém pode levantar e dizer assim: irmão, Deus está me mostrando aqui algo. E começar a falar. E não ser Deus. E Deus pode dar discernimento a alguém e dizer assim: irmão, o Senhor falou a mim que o que você está falando não tem nenhuma base. Pode acontecer? Pode acontecer. Como também a pessoa que tem aquele discernimento pode olhar para o que a pessoa está falando e doutrinariamente, ou seja, biblicamente falando, aquilo não tem nenhuma lógica. E tem coisas que tem que ser corrigidas na hora, irmãos. Não tem jeito. Porque a igreja vai embora para casa, as pessoas tomam aquilo como ensinamento bíblico e vão embora e vão viver a vida com aquilo. Então tem coisas que a gente tem que corrigir. Paulo corrigia. Ele escreveu várias cartas para fazer correções a coisas erradas que estavam acontecendo na igreja. E essas cartas eram lidas diante da igreja toda. E hoje, nós queremos poupar o A, o B ou o C que cometem esses tipos de erro e repetem esse tipo de erro e continuam fazendo o mesmo erro. E a igreja sofre. Porque a igreja está aprendendo coisas que a Bíblia não está falando. E ele está entregando coisas que Deus não mandou ele entregar. Então precisa haver correção. Pastor, mas se houver correção e essa pessoa decidir ir embora, que o Senhor possa levá-lo guardado, que ele possa seguir em paz. Nós não desejamos mal a ninguém, nós não podemos sequer fazer isso. Mas nós não podemos deixar de cuidar da saúde espiritual da igreja porque alguém se recusa a se encaixar naquilo que a Bíblia diz. Não é a Bíblia que tem que se encaixar em mim, sou eu que tenho que me encaixar no que a palavra diz. Certo? Conclusão. A igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado. Palavra da sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento e discernimento de espíritos. Entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Que Deus nos conceda. Mas que tenhamos cuidado em como estamos usando o dom, para não falarmos aquilo que Deus não mandou falar, não aconselhar aquilo que Deus não mandou aconselhar, não dizer que Deus mostrou e revelou que Deus não mostrou, não julgar alguém que está falando dizendo que não é Deus quando é Deus. Cuidado! Mas também não seja covarde. Se Deus te deu a palavra da sabedoria, deixa Deus usar a sua vida.
Esse dom, Deus pode manifestar esse dom a qualquer momento na sua vida. Não quer dizer que em todos os momentos Deus vai estar manifestando o dom, mas Ele pode manifestar. Palavra da ciência, Ele pode manifestar. Pode ter um dia que você vai em algum lugar, Deus te usa, às vezes, com esse dom, mas naquele dia Deus não quer te usar. E, irmão, dá glória a Deus. Deus faz como quer, na hora que quer, no dia que quer. É por isso que eu não posso marcar dia para Deus operar. Deus opera da forma que Ele quiser. Às vezes eu marco um dia para Deus curar e Deus quer batizar com o Espírito Santo naquele dia. Aí eu marco para Deus batizar com o Espírito Santo e aí Deus naquele dia Ele quer curar. Você tá entendendo? Então Deus opera como Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele é Deus. Bom, nós vamos estar estudando na próxima aula os dons de poder. E nós vimos aqui quais são os dons de poder. E quais são os dons de poder? Os dons de poder são fé, curar, dons de curar, tá? Fé, dons de curar e operações de milagres. Então, serão sobre esses dons que vamos estar estudando na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Eu quero voltar a fazer um pedido a você, que você não esqueça, tá? De dar um like, de compartilhar na sua rede social, de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho das notificações. Faça isso. Você vai estar colaborando para o canal crescer, pessoas serem edificadas e que o Senhor possa continuar nos abençoando grandemente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta aula, que o Senhor continue nos abençoando. Aplica as verdades no nosso coração, Senhor. Se a Tua vontade é nos dar o dom da sabedoria, estamos prontos para receber. O dom da ciência, também, da palavra da ciência, também estamos aqui para receber. O dom de discernimento de espírito, eis-me aqui, Senhor, eis aí os Teus servos que estão assistindo essa aula. Se o Senhor quer fazer, Senhor, nós clamamos e suplicamos que o Senhor possa fazer. Aplica as verdades desta aula aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando, continue orando por mim, pela minha esposa, pela minha menina princesa, pois nós precisamos demais, carecemos demais. Volto a dizer, eu estou gravando essa aula, tá? Ela está sendo gravada no dia 13/4. É claro que essa aula é para ser ministrada no domingo, dia 18, mas você pode estar assistindo essa aula e já passou dessas datas. Mas no dia 16/4 de 2021, eu estou completando 10 anos de casado com a minha esposa e nós precisamos muito das vossas orações. Para que Deus amplie as nossas fronteiras, alargue as nossas fronteiras, para que o Senhor possa direcionar as nossas vidas, proteger as nossas vidas, prover para nossas vidas as nossas necessidades. Esteja nas suas orações, provisão, direção, proteção para a nossa vida. Nós precisamos que o Senhor possa a cada dia abençoar as nossas vidas, mas também possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. E se Deus nos permitir, na próxima aula estarei aqui de volta para ministrar mais uma aula da EBD Comentada Online. Fiquem todos com a paz do Senhor e até a próxima lição.